Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Terminei quase nesse instante a quarta missa do dia de hoje. Celebrei às 7 horas da manhã na Matriz, às 10 horas na Usina Trapiche, aqui na Capela de São Judas Tadeu, às 16 horas no convento de São Franciscano, que é na Capela de Santo Antônio, e agora aqui na Matriz, às 19 horas. Por isso que não deu tempo fazermos as nossas catequeses, as nossas aulas, mas vou fazer esse artigo. Já peguei o embalo depois da missa, enquanto estou com coragem. Então, é o 5º artigo do símbolo apostólico, o nosso credo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Elisângela, boa noite. Emily, boa noite. José Heraldo, boa noite. Aqui tem Cláudia Paulina, boa noite. Josilda, boa noite. E vamos começar, Então, eu vou editar a live depois, mas vamos refletir agora, meditar, expor o 5º artigo. Desceu aos infernos, ao 3º dia, ressuscitou dos mortos, Desceu a moção dos mortos e ressuscitou ao 3º dia, portanto. Então vamos ver os pontos dentro deste artigo, A descida do limbo, que é a mansão dos mortos, a ressurreição e as aparições de Jesus, que foram 40 dias de aparições, como nós sabemos. 3 pontos para concluirmos este artigo, certo? Então, a descida do limbo, ou a mansão dos mortos, também aos infernos, chamado assim. Esses 3 nomes, portanto. Talvez você não conhecia, como a mansão dos mortos, o limbo, ou também aos infernos. A alma divina de Jesus, separada de seu corpo divino, desceu, ad inferno, aos lugares inferiores. E aqui é um mistério, Veja que o corpo de Jesus por 3 dias ficou na sepultura, mas a alma, o corpo e a alma humana ficaram. Mas a alma divina de Jesus, atenção, primeiro, a alma não morre, Ela é imortal, a alma não morre. E a alma divina de Jesus foi que desceu, a mansão dos mortos. Vejam, e é interessante que aqui está nos novícios, na disciplina chamada escatologia, que é um mistério para nós, que Jesus resgata todos que morreram antes dele, que morreram nele. Aquela parábola, aquele texto, do rico glutão e o pobre Lázaro, diz o rico falando com Abraão, e diz que morreram no seio de Abraão. E até hoje, algumas linhas protestantes
cristãs protestantes, popularmente evangélica, acreditam nisso, não é? Que dorme no seio de Abraão. Veja que não é verdade. Para nós, a doutrina é céu, inferno e purgatório. Quando se morre, a alma já é julgada. Quem fica esperando a ressurreição é o corpo, não é? Mas em Jesus, a sua alma, não é, divina que desceu, não é? E lá resgatou todos, ressuscitando todos, não é? E por isso que nele, em Jesus, essa descida à morte e descida à moção dos mortos, é que nós podemos dizer, não é? São Abraão, veja, Moisés, Santo Elias, nós podemos dizer, os que morreram antes, que aí foram todos resgatados da mansão dos mortos. E a concepção de ressurreição é só a partir de Cristo, da ressurreição de Cristo. Antes se acreditava no reavivamento do corpo, não é? E não mais de 3 dias. Depois de 3 dias, não haveria mais possibilidade de reanimação do corpo. Tá certo? Então, essa é a doutrina. Mas vamos ver aqui. Acha-se indicado com estas palavras o limbo, isto é, o lugar onde se encontravam as almas dos justos da antiga aliança, ou seja, os que morreram, não é? Os que morreram. E nós podemos dizer que os que morreram em Cristo, porque o apóstolo Paulo, sobretudo na segunda leitura de hoje, que é o hino cristológico, ele é a primícia dos que morreram. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Vamos avante. Esperavam a redenção para poder entrar no céu. Olha aqui, tá vendo? Esperavam a redenção. Então, quando Jesus morre, né, redime todos os vivos, mas quando desce a mansão dos mortos, redime todos aqueles que morreram nele e esperavam a grande libertação para ir para os céus. Na verdade, para ir para o céu. A presença do Redentor difundiu alegria incalculável àquelas almas justas e lhes fez gozar da essencial bem-aventurança, a visão de Deus. Verificou-se a promessa feita por Jesus ao bom ladrão, não é? O dídimo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A promessa ali em Jesus. É uma coisa que a gente não tem muito claro, não é? E parece que a gente não acredita muito, não tem como verdade. Veja, que todos que morreram. E aí a gente pode dizer também que é doutrina da igreja, até Adão e Eva foram perdoados e redimidos dos seus pecados. Então, a gente tem Adão, a gente tem Eva, a gente tem Abel, veja, a gente tem Noé, a gente tem Elias, Eliseu, a gente tem Moisés, não é? A gente tem Daniel, a gente tem José do Egito, a gente tem um exército antes, os que morreram, não é? Veja, e os que foram levantados, todos os patriarcas, Isaac e Jacó, os filhos, não é? Todos eles, os juízes, os sacerdotes, não é? Isaías, todos os profetas e profetisas, os que morreram no Senhor, tá certo? Foram resgatados e são santos e santas. Essa é a doutrina da igreja. Não apenas a partir de Cristo, mas quando ele desce ao limbo, quando ele desce à mansão dos mortos, também aos infernos, ele resgata. É a vitória. Vamos avante, o segundo ponto. Por isso que eu disse que vai ser rápido. Já 10 minutos, passa rápido. A ressurreição de Jesus. Ao
ao alvorecer do terceiro dia, que era o primeiro da semana, a alma de Jesus se lhe remiu ao corpo e Jesus ressuscitou, não é? Ao terceiro dia depois da morte. Ou seja, volta ao corpo, lhe remiu e Jesus ressuscita de forma, para a época, né, miraculosa. Eu fico pensando, às vezes, eu perco tempo pensando, né, que terror, né, foi para aqueles guardas à noite, quando eles viram a pedra rolando, né, e uma luz aqui que cega, né, uma luz que encandece. Veja, uma luz que sai de dentro daquele túmulo e eles não conseguem ver Jesus saindo, porque ali Jesus já está, já é puro Espírito, é puro divino, é puro divino. Eu também fico pensando, se Jesus quisesse sair sem mover a pedra, ele tinha saído, é puro Espírito, é o ressuscitado, né? É Deus, poderia sair, veja. E por que ele quis rolar a pedra? Atenção aqui, né? A ressurreição de Lázaro, que o mesmo o ressuscitou e chamou para fora, foi uma prefiguração. Fez os homens rolar a pedra, né? E ele ressuscitou Lázaro. E agora, por sua força, ele rola a pedra, não é? E sai. O segundo argumento, não é para que tivesse uma prova visível, e que não confundisse. Mas veja, aqueles que estavam com medo, nós vimos na aula ontem, na última aula, aqueles que estavam com medo que Jesus ressuscitasse, não é, que acontecesse alguma coisa, veja, pagaram aos guardas para espalharem um boato que Jesus ressuscitou, e ainda causou, não é, os Atos dos Apóstolos, e este boato ainda hoje corre para dizer. Então, desde a ressurreição, a saída do túmulo, nós temos sinais visíveis. Depois, Maria Madalena, que vai, não é? E não vê, não entra no túmulo, não vê, veja. Depois, somente encontra os anjos, e Jesus já está fora, e diz: Maria, não me toques. Ela vai anunciar aqueles que estão na Galileia. Pedro e João correm e veem o sudário, o santo sudário, o lençol, depois vê as faixas, tudo enroladinha, não é? A partir daí, são as provas cabais, não é? Objetivas, absolutas e imperativas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e ele se encontra, a tradição diz que ele aparece 10 vezes em 40 dias, 10 vezes, não é? E ele se impõe no meio dos discípulos de Emaús, aqui que estão voltando a Emaús, né? Come com eles, e eles percebem ao partir do pão, né? Ele vai para a Galileia por 2 vezes, e na segunda diz a Tomé, né? Toca, Tomé, nas minhas mãos, no meu braço, no meu lado, veja, um fantasma. Ele pede peixe para comer. Depois ele aparece às margens do mar, aonde os discípulos estão pescando,
estão pescando. Quando os discípulos chegam na praia, já tem peixe assado. São as provas cabais da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Infalíveis. A tal ponto que o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nós somos homens e mulheres os mais dignos de pena, porque nós proclamamos, nós pregamos, nós anunciamos e nós não acreditamos naquilo que pregamos e anunciamos querigmaticamente. Veja, mas graças a Deus, Paulo vai dizer, Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então nós somos felizes, nós somos felizes. Veja que o nosso fundador, que morreu na cruz, que é o meu ídolo, como diz o Ariano Suassuna, criticando Cazuza, não é? Que se tornou ídolo, não é? E Cazuza morreu de overdose. O Ariano Suassuna diz, não, é tóxico. Veja, esse tipo de ídolo e tantos outros ídolos, né? Neymar, que é ídolo para muito jovem, é tóxico. Né? E tantos outros ídolos do rock, ídolos do futebol, ídolos da moda, veja, ídolos de tudo que tem de especializações. Parece que tem um que se destaca, até padre, ídolos de padre. Não, o meu ídolo morreu na cruz, o meu ídolo me salvou, o meu ídolo ressuscitou para a glória de Deus Pai. E a minha esperança, ela é infalível. Ela me faz esperar mesmo contra toda a esperança, que é o meu fundador, é Jesus Cristo. Tá certo? Nada de ser substituído por nenhum, não é? Passante desses. Do sepulcro ainda fechado, saiu ele glorioso e triunfante. Vejam. Para não morrer mais, não é? E a expressão é morto vive eternamente. É bonito, não é? Morto vive eternamente. Terremoto violento sacudiu a terra e o anjo do Senhor derrubou a pedra que fechava o sepulcro. Interessante que eu falei isso ontem, né? Os sinais do cósmico que a gente não percebia, os sinais cósmicos, o sinal da terra. Falava isso, quem quiser, não é, ver na aula de ontem. A ressurreição de Jesus é de si o maior dos milagres, porque Jesus ressuscita por virtude própria e é a maior prova de sua divindade, assim como da verdade de sua doutrina. Veja, a ressurreição de Jesus de per si é o maior dos milagres e fundamenta toda a vida dele. Os 33 anos, sobretudo os 3 anos da vida pública que ele passou, fazendo milagres, curando e libertando, veja, ressuscitando e exorcizando. É a ressurreição de Jesus. Não foi uma tragédia a crucifixão, não foi. Não foi uma derrota a crucifixão, não. Eu não deixei tudo por um derrotado, que homens miseráveis mataram ele na cruz, mas ele ressuscitou. Veja, restaura todas as coisas. Então vale a pena apostar num homem desse e apostar a vida, não é? Ele é o meu único bem em que eu posso empenhar a vida, e este empenho da vida me dá sentido e me faz feliz. É o único negócio, veja, que dá certo. É o único projeto, Jesus Cristo. O corpo ressuscitado de Jesus possuía todas as qualidades dos corpos gloriosos, isto é, a agilidade, a impassibilidade, não é? A sutileza e o esplendor. Ele ressuscitado agora, ele podia estar, veja, era onisciente. Sendo onipotente, onipresente, era onisciente. Ele poderia estar sendo onipresente em todos os lugares,
Sendo onipotente, podia tudo. Sendo onisciente, veja, sabe de tudo. Tudo, em todas as mentes ao mesmo tempo. Não é? Não tem mais limites. Ele passa e rompe parede, não é? Sem bater na porta para entrar, sem pedir licença. Ele passa. Os discípulos estavam com medo, assustados. Ele entra e diz: não tenhas medo. Ele pode estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Como está aqui comigo agora e como está cada um de vocês, nas casas de vocês, né? Pode dizer amém aí, viu? Está sentindo a presença de Jesus, ele está. Jesus está comigo mesmo quando eu não sinto. Jesus está comigo mesmo quando eu não vejo. Veja, Jesus está comigo mesmo quando eu não tenho consciência. Ele está comigo, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Paulo disse a carta aos Colossenses, não é? Capítulo 1, versículo de 15 a 20. Vamos avante? Então, uma outra coisa que eu quero argumentar é que, sobretudo, a transfiguração de Jesus é uma prefiguração desse corpo glorioso, não é? Bonito é o texto, porque tem algumas sutilezas que a gente não alcança. Por quê? Primeiro, não é? Era tão branco, diz o evangelista, que nenhuma lavadeira. E ele está fazendo as comparações daquilo que eles sabem, não é? Como Paulo faz a comparação do espelho. Nós nos vemos como um espelho em parte. Que espelho era no tempo de Paulo? Veja, era o inox. Nem o inox era. Veja, que se via turvamente. Não tinha espelho. Então, o evangelista faz a comparação daquilo que ele sabe. Ele diz que era tão branco que nenhuma lavadeira, não é? Hoje nós podemos dizer, nenhum produto químico, nenhuma refinaria que alveja, não é? Por exemplo, o processo que passa o açúcar para ficar branquinho, não é? O processo químico que ele passa para ficar o mais alvejado. Nenhuma. A expressão do Evangelho é esta, tão branco. Veja, a outra minúcia é que os três ficaram escandalizados. E o mais velho que era Pedro, né, foi que exclamou: Senhor, não é? Essa visão é tão agradável, que eu não quero sair daqui mais. Veja, eu posso ficar aqui no relento, posso ficar no sol, veja, na brisa, posso ficar aqui. Não me preocupo, faço tendas para vocês, mas essa visão, eu quero ficar diante dessa visão. Essa é a visão extraordinária. Às vezes a gente não aprofunda o texto, né? Com o olhar da fé, com o olhar da espiritualidade, com o olhar da mística. A gente coloca muitas coisas materiais e perde o sabor do texto. Veja. Então, aquela transfiguração lá no monte foi uma prefiguração. Mas antes, Moisés tem lá no Monte Sinai esta visão, desde a sarça ardente, a visão extraordinária, não é? Eu me imagino quando Moisés ele subia para o Monte Sinai para falar com Deus. Imagine, né? Aquela mesma nuvem que desce sobre Cristo e os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, era a mesma nuvem que descia sobre Moisés fora do acampamento e que também acompanhava o povo de Deus no deserto, a terra prometida.
São experiências extraordinárias que hoje nós necessitamos, mas parece-me que o mundo está tão, me desculpe dizer, viu, tão podre, tão descrente, tão indiferente, tão pagão, que nós não temos a fé pura, e por não termos a fé pura, nós não conseguimos fazer essas experiências. Então, algumas pessoas é que fazem, que nós chamamos de místicos, os santos e santas. E tem livros, relatos, tem diários desses santos e santas que fizeram essas experiências. Não é? Que pena que o mundo está tão sem Deus, que nós não deixamos Deus se manifestar como Ele quer se manifestar a nós. Já pensaram, né? O que Adão e Eva tinham todos os dias, não é? No final da tarde, a presença de Deus conversando com eles. E eles perdem isso. Mas nós perdemos também, não é? Nós perdemos também. Me desculpe dizer, não só foram eles que foram bestas, nós também somos. Diariamente. Vamos avante. Então, conservou, veja, as cicatrizes das 5 chagas para maior conforto dos bons, para maior confusão dos ímpios, no dia do juízo e para melhor demonstração aos discípulos sua real ressurreição. Isso é fantástico, né? Ele conservou as marcas da crucifixão, que nós chamamos de chagas, religiosamente, estigmas, do mais secular, do lado científico, não é? Veja, mas para quê? Para o conforto dos bons, não é? E aqui me vem de novo o texto dos discípulos de Emaús. O que relatava o texto? Aqueles discípulos estavam voltando para casa tristes, angustiados, de cabeça baixa. Na verdade, decepcionados, desiludidos, não é? Ah, rapaz, será possível mesmo que ele nos enganou? Deixamos tudo, deixamos a nossa vida, deixamos a nossa casa, deixamos o nosso projeto. Veja, dizia que era Deus, dizia que era Deus que veio para nos salvar, nos libertar, morreu na cruz. Morreu na cruz. Não é? E mais, o sepulcro agora aberto, os Anás e Caifás pagaram, espalharam um boato. Veja que foi os próprios discípulos que roubaram e já causou ali uma confusão, um conflito entre eles, entre os discípulos, porque se a conversa, não é, rolava que alguns discípulos roubaram o corpo e não falaram para os outros, veja, espalharam a notícia que ele ressuscitou, mas já fazem 3 dias. E atenção, a crença era em 3 dias que era possível o reavivamento do corpo, a ressurreição. Mas apesar de tudo isso, disseram os discípulos a Jesus, que era o estrangeiro, não é? Ele não apareceu. Não apareceu. É terrível, não é? Fazer uma análise mais emocional, não é? Terapêutica, psicológica. Eles estavam voltando, desiludido. Mas Jesus aparece. Jesus. Então, as marcas da crucifixão é para confortar os bons. Valeu a pena. Valeu a pena. Não é? Ele não mentiu. Ele não nos enganou. De fato,
ele é Deus. Não era, ele é Deus. Veja. Outra coisa, para a maior confusão dos ímpios. No dia do juízo. No dia do juízo. Confusão dos ímpios. Não é? Ou seja, dos ateus, dos agnósticos, dos hereges, dos indiferentes, dos pagãos. Aqueles que não acreditaram, aqueles que não acolheram, aqueles que não receberam, aqueles que não voltaram, não se voltaram para Cristo, não é? Ficarão confundidos e não poderão dizer: eu não sabia, porque, não é? Mesmo neste mundo indiferente, mas o que tem de templos, o que tem de denominações, o que tem de religiões que falam e que admira Cristo e que prega, não é? Me desculpa a expressão, não está no gibi, não é? Veja. E outra coisa é, para melhor demonstração aos discípulos, sua real ressurreição, para fortalecer o grupo dos 12. Na verdade, 11, não é? Porque um foi o traidor, o Judas Iscariotes, que traiu. Depois, os discípulos, não é? Completa esse grupo dos 12. E vamos para o último ponto, não é? 31 minutos, eu disse ia ser, mas passa rápido, né? As aparições. Então, vamos ver aqui em 2 tópicos as aparições. Jesus ressuscitado, 40 dias quis ficar na terra, né? Depois de ressuscitado, passou 40 dias entre nós. Primeiro tópico, para mostrar que verdadeiramente ressuscitara. Veja, ele permanece para mostrar. Pode inventar boato, pode espalhar mentiras falsas. Ele fica para mostrar que ressuscitou. Apareceu inúmeras vezes, em vários lugares, a muitas pessoas e em tempos diversos. Apareceu a São Pedro, a Maria Madalena, às pias mulheres, aos apóstolos no cenáculo, comendo com eles e fazendo-se tocar por Tomé, que lhe não queria crer na ressurreição. Eu disse a vocês que eu tenho a vocação de antecipar o texto, né? Esse tópico eu já antecipei. Não tem nada de novo. Vamos para o segundo. Para confirmar na fé a seus discípulos e instruí-los mais profundamente na doutrina. Aqui é interessante, tem algo novo. Por quê? Porque Jesus passara 3 anos ensinando, veja, dando testemunho, mostrando, através de curas, através de libertações, de exorcismo, ressurreições, veja, e ainda os discípulos não compreendiam. Algumas parábolas que Jesus contava, os discípulos não compreendiam. Por exemplo, a parábola do semeador. Quando chega em casa, os discípulos dizem: Senhor, explica-nos a parábola que nós não entendemos. Não é? Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Que a resposta é Elias, que é Jeremias, que é João Batista. E que Jesus se volta para o seu grupo e pergunta: e vós? Somente Pedro respondeu. Os outros ficam, veja, né, confusos. Somente Pedro responde: tu és o filho do Deus vivo. Né? Mas depois, quando Jesus fala na morte, na paixão, na morte, ele não aceita, não é? Que Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. Vejam? Certa feita, Filipe pede a ele: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus fica um pouquinho, né, me desculpe, viu? Frustrado e decepcionado. Quando diz: Filipe,
tanto tempo comigo e tu não conheces o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Veja. Então, os 40 dias ressuscitado foi para instruí-lo na doutrina, para fortalecê-los na fé, de fato. Aquilo que não conseguira apenas humanamente, ele conseguiu divinamente, sendo totalmente Deus, não é? E revelou totalmente. Porque, atenção, com o terremoto e a crucifixão, o véu do templo se rasga. E foi dado a plenitude do conhecimento, a revelação. Mas para que também? Não apenas para os apóstolos, mas nos apóstolos iria nascer a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Não é? E a doutrina. Foi Cristo que ensinou a doutrina aos apóstolos. E é interessante que o Eusébio de Cesareia, que é o maior historiador da época, né, conta que o símbolo apostólico, em 12 artigos, cada um, não é, foi feito por um apóstolo. Por isso que 12 artigos que veio de cada apóstolo. E quem ensinou essa doutrina foi Cristo. Então podemos dizer que aquilo que a gente reza foi ensinado por Cristo. Tá certo? Foi Cristo que deixou e Cristo ressuscitado durante esses 40 dias. Vamos avante. Naqueles dias, perfez a instituição dos sacramentos e conferiu a São Pedro o primado, constituindo chefe da Igreja Universal. Não é? A partir daí é interessante isso, né? Doutrinou, e dessa doutrina nasceu os sacramentos que nós temos. Veja, os 7 grandes sinais. E o que é sacramento? É sinal visível e sensível, portanto palpável, da presença de Deus na nossa vida. Veja, e instituiu Pedro como primeiro Papa, como primaz, não é? Boca e cabeça dos apóstolos da Igreja de Cristo. Que temos hoje a sucessão, não é, no Papa Francisco. No Papa Francisco. E no seu colégio, não é? Dos bispos. A colegialidade, que hoje a palavra do Papa Francisco é sinodalidade. Comunhão e participação. Tá certo? Pronto, 38 minutos. Vamos ficar por aqui. Fechamos o 5º artigo. Né? E amanhã nós vamos fazer algumas aulas, né? Mas a partir já do 6º capítulo. Talvez essa semana a gente, começa hoje, né? A gente termina o símbolo apostólico. Veja, vamos para o 6º artigo. Essa é a 10ª aula, né? Quem está acompanhando sabe que essa é a 10ª aula. E amanhã vamos ver, subiu ao céu, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ver a ascensão e glória no céu como tópico, não é? Só tem um tópico, então em uma aula a gente faz esse tópico, o artigo, e passa para o 7º artigo, que são pequenos. Vejam, são pequenos, não é? Somente o 9º artigo que é maior do que todos. E a gente termina e passa para as outras doutrinas cristãs ou cristã, não é? Da nossa fé, é a fé católica, viu? Tem doutrina cristã, mas atenção aqui, não sei se vocês perceberam, essa doutrina cristã não é a doutrina de todas as igrejas cristãs, porque só havia uma doutrina cristã que era católica, tá certo? Porque algum desprevenido pode dizer doutrina cristã, então o padre, não é? Ou a pessoa que está catequizando e vai falar de cada denominação e a sua doutrina. Não, esse curso
é para mostrar a doutrina cristã, a fé católica, a sua fé, a fé católica, tá certo? Dentro da tradição, fundamentar nas Sagradas Escrituras e no magistério. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser.